Vamos aí, eu sou o professor Jackson Andrade e hoje eu vou trabalhar aqui os temas que eu acredito que podem cair no Enem de 2019. Aqui está numa ordem decrescente em relação aos que eu acredito. Então, como sétima opção ou sétima sugestão, eu fico com o patriotismo e os símbolos nacionais. Isso é bastante estratégico para o governo, caso ele queira imprimir a sua ideologia na prova, no exame, levando as pessoas a trabalharem essa questão do patriotismo, que é interessante, dependente da linha ideológica de cada um. A minha sexta sugestão fica com o uso educacional da internet, que já é uma realidade no nosso país em relação à quantidade de conteúdos disponíveis nas redes sociais e também uma necessidade das questões que envolvem a educação, como os planejamentos curriculares, enfim. Então o MEC tem o interesse em aumentar de 20% a 80% o acesso da educação à distância para tornar o ensino médio mais atrativo e reduzir dessa forma a grande evasão escolar que existe. Como quinta sugestão fica o combate à pedofilia. Agora, por que esse tema é importante? Porque o Comitê de Direitos Humanos fez uma audiência pública recentemente, em maio, trabalhando essa questão. Então, quando essas questões são debatidas em esfera pública, além de tantas outras investidas da polícia que a gente vê em vários jornais aí, nesse combate à pedofilia, ele se torna um tema de grande alcance nacional e importância social. Por isso que eu trago como quarto a redução da maioridade penal, que para muitos é um tema já desgastado, já apareceu em vários vestibulares, mas é que agora, recentemente, no dia 27 de junho, o CCJ, que é a Comissão da Constituição e Justiça, trouxe um debate sobre essa questão envolvendo a redução da maioridade para jovens de 16 anos que cometerem crimes hediondos. Isso causou uma polêmica, causaria uma polêmica também no Enem, mas seria uma discussão de grande interesse para o governo atual. Então nós não podemos nos afastar dessa possibilidade. A terceira, eu trago a criminalização da homofobia. A comunicação entre o governo nacional, e o Supremo Tribunal Federal não anda muito bem. Então, já que o STF trouxe, determinou a criminalização da homofobia, o governo tem aí a oportunidade em, de repente, mostrar para o STF, fazer como eu posso dizer para vocês aí, agradar o STF, digamos assim, trazendo esse tema, fazer uma média, enfim. Então, e também fazer uma média para a sociedade, que é um tema de grande importância e um pontaço que o STF marcou de criminalizar aí a homofobia, já tinha passado da hora. Por fim, ou melhor, o segundo tema, o que eu mais acreditava até pouco tempo, era a gravidez na adolescência. Por que eu dou tanta importância a esse tema? Porque uma das principais e primeiras movimentações do governo atual, assim que assumiu o seu mandato, foi a de introduzir no Estatuto da Criança e do Adolescente o artigo 18A, que traz a criação da Semana de Conscientização da Gravidez na Adolescência, que deverá ser realizada por todas as instituições de ensino, sempre na primeira semana do mês de fevereiro, que inclui o dia 1º. Isso certamente por conta do carnaval. Então, ou seja, as escolas trabalharão em fevereiro a questão da conscientização da gravidez na adolescência para diminuir essa incidência que está altíssima. Então, quando o governo vem com essa força de lei, logo na primeira movimentação sua, digamos assim, em relação às leis do país, isso ganha uma grande importância. E é um tema que não entraria por melindres políticos. Tema neutro, de importância, que seria debatido depois na continuidade escolar no próximo ano. Então, assim, a minha crença nesse tema é muito forte. Mas
O impacto da inteligência artificial tomou o primeiro lugar por uma razão muito simples. Eu acredito que a banca que treina o corretor, ela vai também sugerir o tema. Não sei se vocês sabem, é a Fundação Getúlio Vargas responsável pelo treinamento dos corretores. E a Fundação Getúlio Vargas, FGV, recentemente participou de um fórum internacional que tratou das questões da aplicação da inteligência artificial nas políticas públicas. Então isso dá um teor muito forte para que a inteligência artificial seja discutida no Enem. Uma das grandes parceiras da FGV é a banca Vunesp, que no último domingo agora de julho trouxe na prova da PM de São Paulo uma pesquisa da FGV mostrando que a inteligência artificial vai aumentar o desemprego no país. Vocês estão percebendo, gente? Então, ou seja, a banca que vai corrigir a prova de vocês é uma banca que tem trabalhado isso e tem apresentado pesquisas recentes mostrando que essa inteligência ela vai causar desemprego. E quando a gente fala de inteligência artificial, a gente fala de um dos pilares, de um dos conceitos mais modernos que está sendo aplicado no Brasil, que é a indústria 4.0. E falar de indústria 4.0, a gente vai falar também da internet das coisas, a gente vai falar das startups, principalmente as que envolvem os aplicativos. Hoje, por exemplo, a Uber é uma das empresas mais citadas em qualquer palestra sobre indústria 4.0. Mas presta atenção, olha que questão interessante. Quando vai se falar de indústria 4.0, a gente fala da Uber, que fatura milhões sem ter nenhum táxi, ou seja, os táxis, os carros que fazem o serviço de táxi são as pessoas, então ela é simplesmente um software chegando a faturar mais do que às vezes empresa automotiva. É muito interessante isso, então ela é ressaltada lá em cima. Por outro lado, existe um equívoco da visão social de que o cidadão que escolhe ser Uber é um cidadão que fracassou. Tá? Também agora no final de julho a revista Época trouxe uma matéria mostrando um engenheiro muito bem formado, com muita experiência e que não está conseguindo emprego, então ele teve que recorrer a ser Uber. Assim como advogados foram criticados por serem Uber. Então, engatinha no nosso cenário nacional as questões que envolvem o empreendedorismo, porque eu acho que não há problema nenhum em algum aqui de nós que de repente um dia decidamos virar Uber, mas por escolha, por empreendedorismo. Não, eu quero investir nisso, eu quero ter um carro bom para isso, eu quero seguir esse caminho. Isso é possível, mas olha que interessante, a gente tem um olhar social nacional que é crítico, que marca como se fosse um fracasso o profissional que decide ser Uber, mas que por outro lado, quando fala em indústria 4.0, enche a boca para falar uau, a Uber, uau, Waze, uau, Watson, gente, a gente tem que falar do Watson, que deixou 90% dos advogados nos Estados Unidos sem emprego, simplesmente isso, porque ela resolve muitas questões jurídicas. Então está levando o mundo para a questão da especialidade. Talvez por isso que a FGV tenha acertado nessa pesquisa do desemprego. Enfim, então espero que vocês tenham gostado dos temas. São temas que trabalharemos, conversaremos, escreveremos e reescreveremos principalmente, a fim de ganharmos aí um amplo conhecimento de mundo nessa reta final. Ok?